Salve, salve você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast, ao lado do homem que está de férias, curtindo as férias. A gente sabe o que é isso, né? Você tá bronzeado, você tomou banho de mar. Bronzeado como? Só vai chover dentro de uma pessoa. Bronzeado, você passou o final de semana. Tu viu se tu encontrasse o sol, tu tava em Recife, tu viu. Aqui foi só chuva, né? Só chuva, João Só Gabriel? chuva. Não, isso é torcicolo, né? Isso aqui eu tô velho. Pô, tá bronzeado, tá bronzeado. O que foi isso aí? Foi em Bananeiras, não foi? Bronzeado aonde? Bananeiras, a piscina, Tô mais um branco que... aquecedor lá em Bananeiras, lá no IES Banana. Bronzeado da lua, já ouviu falar? Passou bem o São João, Graças né, a rapaz? Deus. Churrasco. Eu sou convidado para ter churrasco. Uma cachaçinha de leves. O prestígio tão grande, até o governador João Azevedo foi lá. Na verdade, o prestígio é Eduardo Carneiro. Governador João Azevedo. O prestígio foi todo de Eduardo Carneiro. Foi, o Marco ficou com inveja. É verdade. Tá vendo? Quem diria, né, João Gabriel? Tu ia atingir esse sucesso todo. Esse ninja não acreditava em mim. Não acreditava em mim, não. Não, mas desse patamar, rapaz, o governador... Não acreditava. Chegou longe. Não, quando eu cheguei na festa, o governador tinha corrido já. Já tinha corrido? Eu peguei só o subeiro. Eu queria essa melhor parte ali para o gargarejo para saber o que aconteceu. Eu tava lá em Araruna. O 01 tava lá. Tava, todo mundo tava lá do Miputo. O sobrinho dele também. Todo mundo, a turma toda marcando presença. O sobrinho dele também tava lá. Todo mundo marcando presença. Senti falta sua lá. Foi mesmo? Faltou coisa lá. Boa, coisa boa. Tava sem assessor de imprensa. Arrocho, não é mesmo? Coisa boa, não era um momento festivo, João Gabriel. E era? Assessor de imprensa, não. Vamos trabalhar em nome do Delta Café, da 083 Burgo, Pimenta Nativa, Cachaça Serra de Areia, é o compadre mexicano, a deliciosa, a maravilhosa, a espetacular. Rara coxinha. E também da GovMind, trabalhamos com os melhores anunciantes da Paraíba, né, João Gabriel? Graças a Deus. E as nossas redes sociais, querido? É sempre NinjaCast Oficial em qualquer rede social que você pensar na sua vida, a gente tá lá. Um abraço pro nosso querido Matheus, né? E todo o pessoal da empresa dele, né? Qual é o nome da empresa, João Gabriel? Rolling Tour. Lá de Cajazeiras, né? Da terrinha do Padre Rolim. Tá Boa, Cajazeiras. Por falar nisso, mandar um forte abraço a todos da TV Diário do Sertão que nos acompanham, né? Cajazeiras querida, eita Cajazeiras maravilhosa. Obrigado aí ao nosso amigo Peterson Santos. Marisópolis, toda aquela região ali, né, Nicho? Maravilha, Paraíba e o mundo acompanhando todos na TV Diário do Sertão. Você tem recebido feedback, né, João Gabriel? Da audiência? Tem. O pessoal manda o print pra você. Rapaz, tô te vendo na TV Diário do Sertão, João. Exatamente. Rapaz, a audiência boa do NinjaCast, a gente fica satisfeito. Eita alegria, João. Você não recebe, não? Eu recebo também feedback, lógico, mas você comentou comigo. Tá. Mas olha, o pessoal mandando aqui o feedback, eu fico feliz. Lá no IR Banana, eu fico satisfeito. Tá com cara diferente, né? Coisa boa, alegria. Tô amando, João. Quando a gente ama, a gente quando a gente ama alguém... Tá diferente, não tá, Gabriel? Tá? Tem aquela boca, alô, Cajazeiras, quando a gente ama. Um cara calmo. Cajazeiras é a terra que a gente ama. Rapaz, tu tá notando que nem o áudio tá estourando dele? Não. Ele tá falando até baixinho, tá? Tá falando baixinho, tá? É diferente. Eu fiz um curso de fonoaudiologia, João. Tô melhorando aos poucos, né? Ei, João, faça as urnas do nosso convidado. Quer que eu faça as urnas? Passa, o nosso amigo Beto Brunet, ele é um cara que é especialista em turismo, já ocupou funções importantes aqui no estado, como secretário de turismo em diferentes gestões. Foi secretário de turismo do ex-prefeito Luciano Agra e também do ex-prefeito Luciano Cartacho, hoje deputado estadual. É um cara que entende muito, ele vai saber disso. Ele também tem uma grande aptidão que é o ramo imobiliário, João Gabriel. Né? Vai comentar conosco e conversar aqui sobre esse boom imobiliário aqui em João Pessoa. E também, outra coisa muito boa, ele é uma pessoa que é internacional. Passou um período morando nos States. Você vai gastar um pouquinho do seu inglês hoje? Eu tô doido pra conhecer lá. A primeira pergunta tem que ser em inglês. Inglês? Por favor. Vamos daqui a pouco pensar na pergunta, né, João? Não, bate pronto aqui. Bate pronto, bate pronto. Tá certo. No seu currículo, quando eu li, How are you? Beto Brunet, how are you? Welcome, né? Welcome. Muito bem, João. Você é do Mercado Livre, por isso que você entende tão bem. How are you, amigo? I'm great. What about yourself? Eita, vamos conversar. Agora, eu fiz vestibular de espanhol. Você de inglês, nada. Não, eu tô de muleta, não sei nada. Tô mais perdido de segue tiroteio. Beto, obrigado por ter vindo aqui no NinjaCast, meu amigo. Aceita o nosso convite, viu, querido? Meu amigo e irmão Henrique, muito obrigado por ter vindo. Amigo de longa data, né, que eu venho acompanhando, mas que a gente se distanciou um pouquinho, né, por causa dessa minha vida, essa passagem também que eu tive lá aos Estados Unidos. Queria também cumprimentar aqui João, cumprimentar Glauber e Henrique também. É uma satisfação, um prazer estar aqui. Eu sou entusiasta do NinjaCast e também de você como profissional. Você é uma pessoa séria, um homem do bem, querido,
né? E não é à toa que vocês estão com esse sucesso todo. E muito obrigado pelo convite. Obrigado. Primeiro, antes de as pessoas conhecerem, Beto é daqui de João Pessoa mesmo? Sou daqui de João Pessoa, nascido aqui em João Pessoa. Que bairro? Diga aí. Nascido e criado no bairro de Cabo Branco. Olha aí. Fazendo luau lá na praia, sabe, naquela tranquilidade. É um lugarzinho de morar, né? Olha, a rua lá da nossa rua era José Ramalho Brunet. No final da rua tinha um tambor grande assim, que era Rua de Lazer. Então a gente tinha uma... que era fechado, não tinha circulação de carro. Não tinha circulação de carro. Então era assim uma segurança, uma calmaria. Eu posso dizer que realmente, de fato, eu tive uma infância. A gente teve uma infância, acho que é mais ou menos... temos aqui a mesma idade. Eu acho que você é um pouco mais jovem, talvez, não sei. Eu tenho 18. 18, pronto. Eu sou um pouco mais velho. De Xuxa pra cá. De Xuxa pra cá. Kelly Key pra cá. Então, a gente teve uma qualidade de vida muito boa ali. Enfim, foi um bairro que a gente também pôde se socializar com várias pessoas. Muita gente de bem, que hoje a gente mantém contato, né, até hoje. Enfim, João Pessoa, para mim, é uma cidade que é uma referência, né, de qualidade de vida. Só é ruim para ganhar dinheiro. Todo mundo comenta isso. Todo mundo comenta. Tu acha bom? Mas eu nem gosto. Quem me dera. Falta a boca do outro. Eu sou um batalhador. Quem me dera. Homem, essa favor. Quem me dera. Não, tu só de Recife falando ganeira aqui? Deixa eu te contar como eu fui emergente. Eu me formei em comunicação, né? Aí meu sonho é morar na beira-mar. Aí lá fui eu. Aí eu não vou dizer o nome do condomínio, porque senão eu vou estar escolhendo. Pode ter 20 de processo. O apelido do prédio se chamava Titanic. Esse você sabe qual é. É um que liga a praia à mata. Já lá. Eu já morei lá. Mentira. Aí já morei lá. Aí eu morei no Titanic. É perto do Sesc, não? Isso. É por ali mesmo. É por ali bem mesmo. frequentado. Era bem frequentado. Aí eu morei no Titanic. Aí a primeira coisa que eu disse, quando eu for morar na beira-mar, eu disse, meu Deus, vou morar na beira-mar, a primeira coisa, vou fazer atividade física. Meu amigo Bucho, aumentou 0, nunca caminhei na praia. Segunda coisa, não, eu vou pescar. Aí comprei uma rede. Pô, eu inventei. Comprei uma rede de pescar para querer pescar no cabrão. Nunca peguei um camarão. Fui com um vizinho meu, era tentar pescar, não saiu, foi nada. Só tira a pedra. Como é que eu ia tentar pescar? Homem, olha o delírio. Aí eu disse, não, outra coisa. A partir de agora, quando eu estiver na praia, eu vou frequentar todas as atividades culturais da praia. O único lugar que eu queria era na praia, porque o cara enjoa. Não, nem banho de mar você toma. O cara enjoa. É engraçado. Nessa época eu morava na frente da praia, o que eu não gostava era do final de semana. É mesmo? Porque durante a semana era calmaria, aquele silêncio. Você fazia o que você queria, né? Agora, no final de semana era zoada, muita gente. E agora, João? Quem mora na beira-mar mesmo tá sem qualidade de vida nenhuma. Hoje, ainda? Ainda? Hotel, pousada, bar, restaurante, trânsito, não tem falta de mobilidade, não tem estacionamento, né? Ou seja, meu pai até inclusive dizia, meu filho morar na beira-mar não é brincadeira, fora a pancada de maresia, né, que você tem. Então ali a parte de eletrodoméstico, você tem que estar sempre fazendo muita manutenção. Outra pergunta que eu tenho vontade, curiosidade, sempre pergunta que eu queria fazer. Você é parente de Luísa Brunet? Luísa Brunet é o seguinte, a família Ramalho Brunet é daqui da Paraíba, né? E eu tenho um primo distante chamado Gumecindo. E Gumecindo, o pai dele, foi para o Rio de Janeiro e era construtor. Gumecindo chegou lá e conheceu Luísa, ela era babá. E casou com Luísa. Luísa entrou na carreira artística de modelo e se separou de Gumecindo e entrou com um processo para continuar com o Brunet. Mas o Brunet é da minha família, da nossa família aqui, na Paraíba, Ramalho Brunet. Ah, então o Brunet dela é postiço. É postiço. Poxa, não o Brunet legítimo. Não. Mas, é nosso. Chega a ter uma certa legitimidade que ela casou com ele, né? Casou com ele. Então, mas ficou com sobrenome. E ficou com sobrenome e passou para a filha, né? É impressionante. Eu tenho primos... Yasmin Brunet. Eu tenho primos que têm a família Drummond. Não tem nada Drummond, mas teve um pai que casou com a tia minha, tal, ficou com esse Drummond. Pronto. Aí usa o Drummond. É uma coisa interessante. E é francês, né? Chegasse a conhecer a Luísa? Infelizmente, não. Por quê? Não, infelizmente não, porque eu queria ter conhecido a prima, né? A prima famosa. A prima famosa, mas não tive essa oportunidade, não. Mas tirando essa dúvida contigo, né? Eu acho que... Não, e às vezes fala fazendo chacota, né? Aí quando eu digo que o Brunet é meu... aí o povo... Não, mas é isso aí. E como tu chegou nessa parte do setor turístico? Setor turístico foi pelo seguinte, meu pai teve a primeira agência de viagem de João Pessoa. Meu pai é pioneiro, Planetur.
Ficava lá nas trincheiras no Hotel Tropicana, antigo Hotel Tropicana. Excursões para os Estados Unidos. É esse não? Não, na verdade, João, o que meu pai, na verdade, ele encabeçou a parte do turismo receptivo, que não existia até então, né? Então ele tinha lá também, a empresa tinha uma filial lá no Hotel Tambaú. Eles tinham lá uma frota de Kombi, né? Porque o transporte era Kombi. Eu até me lembro que uma modernidade que meu pai colocou na época já foi aquela janelinha que você conseguia abrir para poder circular o vento. Né? É o quebra-vento. Era o quebra-vento. E também, na época, não existia, não se falava em fretamento, e ele começou a fazer bastante fretamento para Manaus, para Buenos Aires. Então, enfim, foi algo assim também bem inovador para a época, né? E aí ele tinha as maiores contas, o Estado, a Prefeitura, a Unimed, enfim, era uma empresa grande. E aí eu comecei a trabalhar já em outra empresa, que ele abriu posteriormente, chamada Convitur, aos 13 anos. E aos 15 anos eu passei a gerenciar lá a empresa. E aos 16 anos aí eu pedi ele para me emancipar, para eu abrir minha primeira empresa, que foi uma agência de viagem que eu abri na época, chamada RC Turismo. E aos 18 anos foi quando eu quebrei pela primeira vez e botei na minha cabeça de morar nos Estados Unidos, sozinho, sem falar inglês, sem conhecer ninguém. E foi? E fui. E como é que tu conseguiu desenrolar a língua? A língua foi muito difícil. Foi na mímica? Eu conheci um americano, que é filho de Marco Fernandes, sobrinho de Múcio, da São Paulo. Ele nasceu lá, filho de Marcos, é americano, nasceu lá, e ele veio passar uns dias no Edifício Beira-Mar, e eu morava vizinho do Edifício Beira-Mar, em Cabo Branco. E ele tem 2,7 metros. Aí chamou a atenção aquele cara grande, acabou que a gente fez amizade e tudo. E aí eu comentei com ele que estava, ele disse, não, venha para aqui para minha casa. Mas eu fiquei poucos dias na casa dele, morei um período lá em Washington, D.C., na capital, depois fui morar em Maryland, e aí depois aí eu já segui sozinho. Era uma vida meio louca, porque você ia conhecendo os brasileiros, eu queria morar num local, eu chegava em restaurantes brasileiros, e aí estava lá escrito, procura-se roommate, e com o número de telefone. Eu ligava e dizia, eu tô procurando um lugar para morar, vem aqui olhar para ver se você gosta aqui do quarto, a gente tá alugando um quarto aqui na casa. E eu chegava lá, olhava, gostava, da mesma forma também saía para arrumar emprego, e aí saí. Começou trabalhando lá de quê? Tudo que você possa imaginar. Lavou prato? Lavei prato, fui ajudante de garçom, limpei gordura de restaurante, fui ajudante de pedreiro, trabalhei com pintura. Rapaz, olha, tudo que você possa imaginar eu fiz naquele país. Tudo. Só não foi Uber na época que não tinha Uber, né? Só não fui Uber na época, não fui Uber, porém, nesse período agora, já com minha empresa agora em Orlando, eu tinha um cadastro do Uber e lhe digo mais, o Uber foi, assim, um aprendizado para eu melhorar o meu inglês. Por causa da conversa todo dia. Por causa da conversa. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu fazia um traslado para Porto Canaveral. De Orlando para Porto Canaveral dá 1h10. E aí, para eu não voltar batendo, aí eu ligava o aplicativo do Uber para voltar para Orlando. Então, eu passava 1 hora e pouco conversando e praticando tal tudo, porque inglês, na realidade, é prática. Né? Aquela pessoa que diz que, enfim, chega e aprende com 6 vezes. Não, o inglês é uma língua que realmente tem muito dialeto, tem muita gíria. Enfim, você realmente leva tempo para aprender inglês, mas para mim ali os Estados Unidos foi um aprendizado absurdo, né? Sobretudo assim pelo estilo de vida, que é um estilo de vida que as pessoas não olham para a vida dos outros, né? Realmente cada um cuida da sua vida, né? E que a gente infelizmente tem essa peculiaridade aqui em João Pessoa de não ser desse jeito. Não importa se você tem uma Lamborghini, uma Ferrari, porque carro lá não é sinônimo de nada. É um país que, de fato, o governo impulsiona o empresário para realmente desenvolver o seu negócio, porque lá se entende que o gerador de emprego, renda e desenvolvimento econômico é o empresário e não o servidor público. Então, a gente vê pouquíssimas pessoas interessadas em ser funcionário público lá nos Estados Unidos. Realmente quem trabalha, quem impulsiona é o empresário. Então, isso realmente é algo que tem que tirar o chapéu. Na realidade, olha, são tantas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo que eu achei bem interessante. No período que eu estava como secretário aqui de João Pessoa, a gente lançou, eu e Luciano Agra, a gente lançou o Plano Diretor Municipal de Turismo. E a gente fez um evento lá no Estação Ciência. E aí eu convidei a cônsul-geral dos Estados Unidos, chamada Usha Pitts. E aí ela veio, acabou que eu criei uma relação pessoal com ela. E aí eu disse, Usha, vamos criar alguma ação
Ela disse, Beto, a melhor ação que a gente pode criar é cidades irmãs, Sister City. E aí a gente escolheu a cidade de Pompano Beach, e aí eu fui convidado pelo prefeito para assinar uma carta de intenção, que na época foi um documento que eu achei de muita valia para o município, mas que infelizmente não foi dado continuidade daquilo que a gente conseguiu, né? Porque na época a gente conseguiu que 60 alunos da rede municipal fosse estudar lá por conta do governo de Pompano Beach, sem gastar nada, que a Guarda Municipal fosse ter um treinamento com a Secretaria de Segurança Pública do Condado de Miami-Dade, que o nosso artesanato fosse apresentar o nosso artesanato no Centro de Convenções, e aí eu comecei a pleitear com alguns empresários para que nós pudéssemos ter o primeiro fretamento entre Fort Lauderdale e João Pessoa, que isso, inclusive, ocorre de Recife para Fort Lauderdale, e foi até suspenso pela Azul agora, nesse último mês. O último mês foi agora, no mês de junho. E aí, eu conversando com o prefeito, aí eu disse, prefeito Lamar, como é que funciona? Ele disse, Beto, eu tenho um salário aqui de R$1.500, $1.500. Eu disse, 1.500, é porque eu tenho meu emprego. Na realidade, esse valor é para, tipo, agora, eu vou sair com você, aí eu pago um almoço, pago um jantar. E, na realidade, eu tenho mais uma frente política, porque existe uma comissão na cidade, que essa comissão é quem é, de fato, que nomeia as pessoas para poder conduzir o rumo da cidade. Ou seja, uma pessoa que entra para a Secretaria de Saúde é uma pessoa formada em gestão pública, especializada na área de saúde. Uma de mobilidade urbana é uma pessoa com capacidade técnica no desenvolvimento e mobilidade urbana. Então, é por isso que lá todas as áreas funcionam, porque são as pessoas certas nos locais certos. O pessoal chama aqui de perfis técnicos. Perfil técnico. Então, é uma das coisas que realmente a gente vê aqui, que no Brasil é um desande total, porque aí é um camarada que, enfim, é semi-analfabeto e que é presidente de um partido e simplesmente faz um acordo com o prefeito e o prefeito coloca ele para estar na Secretaria de Saúde e da Educação, porque tem os maiores orçamentos. O que tem muito aqui é vereador e deputado assumindo cargo de secretaria, né? Eu acho isso um absurdo, você ser eleito para o legislativo e assim que ganhar, assumir um cargo no executivo para abrir vaga. Isso é um completo absurdo. Deveria ter uma lei proibindo isso. Isso é um completo descaso, uma falta de respeito. E aí, enfim, na grande maioria, são câmeras que praticamente são todas de situação, então não existe oposição para se fazer nada, sabe? E aí fica fazendo essas manobras, botando um bocado de incompetente para poder estar conduzindo a cidade, né? João Pessoa mesmo está com vários gargalos, sobretudo na parte de mobilidade urbana, né? Com esse mundo de flat, de apartamento que está sendo entregue, o Brasil todo vindo para cá, e a gente não tem como se locomover aqui na cidade, isso para mim é um dos maiores dificultadores, sabe? Então, realmente tem que se repensar as políticas públicas, Quais sobretudo... os principais problemas na mobilidade, na sua opinião, Beto? Em João Pessoa hoje, segurança pública, né? Sobretudo para se fazer turismo e desenvolver o setor imobiliário, tem que haver segurança pública. Isso é um dos principais requisitos para qualquer local turístico poder se desenvolver. É vendido João Pessoa segura. Quando na realidade a gente sabe que não é tão segura como se vende, né? Mas se a gente for comparar com cidades vizinhas aqui, Recife e Natal, a gente tem indicadores melhores. Eu sei, mas aí a gente quer saber se a gente quer se tornar um Recife ou se a gente quer continuar sendo a João Pessoa. E aí realmente tem que fazer um trabalho público, porque só o poder público para poder realmente usar seu serviço de inteligência, porque é muito fácil, João. Por exemplo, a comunidade aqui em São José é uma entrada e uma saída, meu irmão. Tá entendendo? Não é uma coisa tão complicada, realmente você poder controlar aquilo ali. Agora está sendo construído agora uns prédios populares na beira-rio. Eu achei aquilo ali um absurdo. Particularmente, eu achei aquilo ali um absurdo. Por quê? Porque vai gerar infelizmente, uma baixa renda ali, tá entendendo? Que a gente não sabe como é que vai ser. Tem tudo para multiplicar ali embaixo. A prefeitura vê as pessoas invadirem, nada se faz, né? Ali, por exemplo, depois do Motiva, tem aquele hotel antigo do governo, que foi totalmente tomado agora, completamente invadido. Simplesmente não faz nada, fica batendo palma, né? A gente vê até, por exemplo, situação dia de domingo. Tem coisa mais absurda do que dia de domingo, esses motoboy. Que empina, sobe em calçada, corta sinal, passa em lombada eletrônica, botando a mão na placa para no ser fotografado para levar multa. Rolezinho. 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 Tem que haver ordenamento. Quem que ordena? É a população ou é o governo? Tu tá entendendo? Então, assim, eu tô falando em relação se a gente quer se posicionar
como sempre foi João Pessoa, uma cidade pacata, uma cidade tranquila, uma cidade de servidor público, tá entendendo? Então, a gente precisa realmente manter isso, porque a gente já tem exemplo de Recife e Natal, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Segurança pública, saúde, para mim, eu acho que é uma situação muito complexa. Mobilidade urbana, o turismo, ele tem se desenvolvido, porém, a gente vê ainda que não é só ter leitos de apartamento, a gente precisa também ter uma malha aérea realmente satisfatória. E aí eu posso lhe dar alguns dados. A partir desse mês, João Pessoa vai ter 51 voos. Temos quantos hoje, sabe? 26 chegada e 25 de saída. 51. 51 a gente tem hoje. Hoje. Tá. Recife tem 230. João Pessoa, no ano passado, recebeu 1.600.000 turistas, né? Vieram circular aqui. Recife circulou 9 milhões. Então, a gente não pode viver na sombra de Recife. Na época, o que foi que eu fiz? Eu preparei um projeto para apresentar na Assembleia Legislativa. O Luciano, na época, enfim, até ficou contrariado, porque estava naquela situação ainda com muita desavença com o Ricardo Coutinho, que foi justamente para reduzir a alíquota de CMS de querosene aeroviário para fazer que as aeronaves parassem aqui em João Pessoa. Porque das duas, uma. Ou a gente reduz a alíquota, que na época, se eu não me engano, a da gente era 19%. A mais baixa era o Rio de Janeiro, que era 12%. Ou a gente reduz, porque aí as companhias aéreas vêm para cá para poder abastecer, porque fica mais econômico para eles. Ou então a gente tenta tornar isso aqui um hub, né? Que é o que Recife se tornou, né? Recife não é hub. Não é hub? Não é hub. De companhia aérea nenhuma. Quem é hub... Que era. Não, é não. O hub mais próximo nosso fica onde? Olha, quem é hub, por exemplo, da Azul é Campinas. Se eu não me engano, da Latam é Guarulhos. Azul, eu acho que é Belo Horizonte, eu não tenho certeza, mas é Belo Horizonte. Azul é Belo Horizonte. Então, assim, a gente não tem no Nordeste nenhum hub, né? Inclusive, até eu não sei se foi fake news, recentemente eu vi que o governo estava querendo criar um estatal para poder ter uma companhia aérea para ligar. Nordestina. Eu vi isso aí. E se de fato isso ocorresse, seria extraordinário. Agora, por exemplo, agora no São João, teve até uma jornalista falando que teve as tarifas de São Paulo para cá estavam dando quase R$10.000. Eu fui agora 20 dias atrás para Orlando para poder renovar meu green card. Eu paguei R$2.800. Dizem que é mais barato você ir para a Argentina do que para você vir para São Paulo. Entendesse? Então, assim, não é só ter leito, hoteleiro, leito de flat. A gente precisa ter malha aérea, a gente precisa ter qualificação da mão de obra. Mas um detalhe, para as empresas investirem também não teria que ter o aumento de procura de voos? Só se procura voo se tiver preço. É a competitividade. Se a gente realmente tiver uma tarifa baixa, é claro que as pessoas vão vir para cá. Tá entendendo? Agora... Mas acho que as empresas fazem o contrário, não? Como? Esperam vir gente para cá para baixar o preço. Mas só vai gerar demanda se o preço estiver competitivo. É tanto que as pessoas descem em Recife e vêm para cá, de carro. Sim. Entendeu? É muita demanda. Ou seja, esse número que eu dei de 9 milhões... Uma parte são de pessoas que estão vindo para João Pessoa. Com certeza. Né? Só que, enfim, é uma estrada que até então a gente levava 1h30, agora está 2 horas e pouco, cada vez tendo mais trânsito. Tá? E a gente quer descendo aqui, né? Porque tem a arrecadação também, da taxa de embarque, tudo que fica aqui. Tá entendendo? Então a gente quer que realmente fique no estado da Paraíba tudo, né? Não seja uma parte canalizada para Recife. Porque aí o turista já para lá, quer passar um dia lá em Porto de Galinhas, já vai para um restaurante, entendeu? Então, a ideia é que realmente a gente cresça economicamente vindo de tudo. Hotel, serviço, hotelaria, locadora de carro, receptivo, enfim, tudo que seja aqui na Paraíba. Mas tem um conjunto de ações. A cadeia produtiva do turismo é uma cadeia muito ampla, são 52 segmentos diferentes. Então, quando a gente está falando, Henrique e João, de turismo, a gente está falando de geração de emprego e desenvolvimento econômico, entendeu? Só que, infelizmente, no Brasil, nem o chefe do executivo federal, estadual e municipal deu essa atenção e deu valor, tá entendendo? Às vezes tem secretário, por exemplo, no período que eu passei com o Luciano, meu orçamento, só fazendo comparativo para vocês terem ideia, meu orçamento era 2.800.000 e meu custeio era 2.500. Eu tinha 300 mil para poder conduzir o turismo da capital. Nesse mesmo período, o orçamento
de Natal era 67 milhões e o de Recife era 45 milhões e o meu era 2 milhões e 800. Tem como competir? Não tem. Não, tem. Entendeu? Mas Então, faz tempo é mágica. é mágica, é mágica. Como eu Isso ainda... é municipal, você tá falando, né? Estou falando municipal. Como eu era do trade, porque meu pai teve, enfim, a primeira agência, foi o fundador da ABAV, Associação Brasileira de Agência de Viagem aqui, do qual foi o primeiro presidente. Depois eu me tornei presidente também, e a gente vai criando relação, tal, tudo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Teve um dia que, na época, Marcos Alves era secretário de comunicação. Marquinhos ligou para mim e disse, Beto, eu estou com o pessoal aqui na TAM, da TAM nas nuvens, para gravar uma matéria aqui em João Pessoa. E o município não tem dinheiro para poder pagar hotel, alimentação e transporte. Da equipe que estava vindo filmar? Da equipe. Aí eu disse, e a contrapartida dessa, só essa para poder filmar, para apresentar João Pessoa para 3 milhões de passageiros de voos nacionais e internacionais. Na mesma hora eu disse, me deu o telefone do diretor da gravação. Peguei o telefone dele, olha, o carro está resolvido, que eu tenho receptivo, as vans, quantas vão empresa? 2 vans, pronto, está resolvida a van. Liguei para o presidente da BIH, tem como tu reservar aí 4 apartamentos, que eu tô com o pessoal nas nuvens para gente poder... Liguei para o presidente da Brasel, Associação de Bares e Restaurantes Similares, precisa de tantas alimentações, consegui tudo amigavelmente para poder viabilizar a situação. E aí a gente foi, apareceu, tal, tudo. Até falei para a Luciana na época, Luciana, a gente tem que contratar um helicóptero para poder fazer uma tomada aérea, tal, tudo, porque daqui eles vão para Pipa, e certamente quando chegar lá em Pipa já vai ter um helicóptero. Duvido que vai ter um helicóptero. Eu disse, mas eu vou com eles até Pipa. Cheguei lá, tava lá. Estava já um helicóptero pronto para ir de Pipa até Natal, mostrando o litoral todo. Entendeu? Então, assim, aí vem os comparativos. Enquanto o Brasil no ano passado teve 7 milhões de pessoas, só Orlando, que é a cidade que eu estava morando, e tem uma empresa de receptivo, recebeu 53 milhões de turistas. Então, veja bem, só fazendo essa analogia, é claro que, enfim, a gente não pode comparar João Pessoa com Orlando. A gente deveria fazer esse comparativo em relação a Recife e Natal. Mas eu vou fazer porque eu estava morando em Orlando, estou morando aqui em João Pessoa. O ticket médio de gasto em 4 dias aqui em João Pessoa está girando em torno de R$275. Em Orlando, a média de uma semana varia de $700 a $2.100. Então, vamos botar aí a 6, a gente está falando aí 12 mil por dia. Então, 12 mil por semana, que dá... 48 mil mês. 48 mil vezes. Não, aí a gente vai ter que dividir. 7 dividido por 12. Então, tá dando mais de R$1.000 e poucos por dia. E a média aqui por 4 dias é de 275. Então, assim, eu sei que lá em dólar, o dólar tá vezes 6. E até o perfil do turista é diferente, O né? perfil... Lá é mais classe A, né? Classe B. Tem que ter, né? Porque realmente o custo não está baixo para os Estados Unidos. Exato. Mas, assim, a gente tem grandes centros que é justamente onde tem um poder aquisitivo que a gente tem que atrair para cá. Então, a gente tem que entender quais são os principais polos emissores, né? Que sempre foi São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, e atrair essas pessoas. Então, a gente atrai com bons resorts, com bons hotéis, com realmente uma gastronomia de ponta, que para mim hoje João Pessoa realmente ela é uma referência gastronômica no Nordeste, com a questão da malha aérea, onde você pega voo direto de São Paulo para cá, entendeu? Então, assim, é um conjunto de atrativos que faz realmente as pessoas virem, como, por exemplo, em Porto de Galinhas. Você vê que ali, aquela região ali de Muro Alto, é a nata, né, que vai para ali para Muro Alto. E de Porto de Galinhas aí você tem uma infinidade de pousadas, que aí você já tem um ticket médio mais baixo. João Pessoa está preparada para receber essa quantidade grande de resorts aí, com esse polo turístico cabanco? A gente, com a construção desses 6 hotéis, vão ser inseridos 11 mil leitos, né? Então a gente já tem 12 mil em João Pessoa, com mais 11 mil faz 23. Só que tem mais 9 mil referente aos flats, né? Então, sim, 23 com 9 vai 32, não é isso? Exatamente. Então, assim, 32 mil leitos é muito leito. Então, essa é a preocupação, porque a ideia, obviamente, do empresário ou do investidor é manter um ticket médio, ou seja, você investir e ter ali um payback, ter um retorno de 1,2%, 1,3%. Só que a partir do momento que você tem mais oferta do que procura, consequentemente você vai começar a baixar aquele valor que você estava esperando realmente estar trabalhando. Mas então, aí vem essa questão justamente, que é muito preocupante, essa questão da malha aérea. Sim. Porque isso aí vem a partir de divulgação,
que, por sinal, Ferdinando tem feito um trabalho maravilhoso, juntamente com o Daniel, também da Secretaria de Turismo, mas essa questão da malha aérea, essa questão do atendimento... Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, isso é importantíssimo. Na época, quando a gente estava lá à frente da Secretaria, a gente estava já em conclusão já da Escola de Gastronomia, que era um local onde a gente estava qualificando chefe de cozinha, garçom, ajudante, cominho, tá entendendo? Que essa mão de obra realmente a gente precisa qualificar, entendeu? É uma coisa absurda, é tanta coisa que acontece. Eu me lembro que quando eu estava na secretaria, a gente foi um dia no carnaval, eu estava aqui para poder monitorar como é que estava o carnaval e tudo, acho que isso foi em 2014. E a gente foi no Antigo Tererê. E aí foi o meu diretor de marketing, Luciano Lapa, foi também com a esposa, e ela pediu um vinho da casa, e eu me lembro que ela tomou o vinho, e eu vi que ela não tinha gostado do vinho, eu chamei o garçom e disse, garçom, por favor. E o Tererê até então era um restaurante maravilhoso, né, referência. Eu disse, garçom, esse vinho, que vinho é esse? Esse doutor, eu não sei qual é o nome do vinho, mas eu posso afirmar para o senhor que esse vinho dá dor de cabeça até em boneca de plástico. O garçom disse pra mim. Mas que garçom bom da uma sinceridade. Aí você... Não, ele foi super sincero, né? Sinceridade. Se todos os garçons fossem sinceros daquele jeito, quebrava o restaurante, tudo, né? Então, assim, você vê que a que ponto chega a desqualificação, né? Eu tive no shopping agora esse final de semana, e eu fui naquele Camarões, e eles estão fazendo um crepe de camarão. E aí eu perguntei à moça, eu disse, o que é que vem no crepe? Ela disse, moça, senhor, o crepe é assim, ó, ele vem assim, dobrado. Eu disse, então o crepe é dobrado, né? Tá bom, então pronto. Então você vê que as pessoas não têm qualificação. Não têm qualificação, tá entendendo? Então isso é algo preocupante, porque se a gente quer um ticket médio mais alto, né? Obviamente essas pessoas são mais exigentes. Então a gente tem que qualificar a cidade para poder receber essas pessoas, entendeu? Então é isso que eu digo, é um conjunto. Não é só uma situação. Aqui, como é que vai ser tratado, por exemplo, num restaurante como esse? Estrangeiro é uma dificuldade muito grande, sobretudo na parte do idioma, né? Agora, aí vem outra parte também, porque a gente fala, não é só responsabilidade do poder público, da iniciativa privada, porque na época a gente tinha uma escola de capacitação, que era até lá na Beira Rio, e eu me lembro que a Secretaria de Educação conseguiu, inclusive, um recurso junto ao Ministério da Educação para pagar para que as pessoas assistissem aula para poder se qualificar. E a gente realmente tinha pouquíssimas pessoas que realmente compareciam para poder fazer a qualificação. O Sistema S também tinha, né? O Sistema S também. Então, assim, realmente, de fato, as pessoas, elas não querem se qualificar, são pessoas que realmente não querem ter uma melhoria ali de vida, né? Porque, enfim, ela se qualificando, é claro que ela vai cada vez, sobretudo com esses hotéis que estão vindo, que vai precisar de mão de obra para poder colocar nesses resorts. Porque esse perfil dos resorts que vão ser entregues ali, parece que não é qualquer tipo de resort, são resorts alto nível, né? João... Então, eu acho que eles vão precisar, de fato, uma qualificação melhor por si só desse perfil que o pessoal vai procurar aqui, não vai querer ser atendido de qualquer jeito, né? Isso. Então, é uma preocupação tanto do setor privado como do setor público. E você viu que a Merit, que é a maior rede, a maior administradora do mundo, anunciou que está vindo para cá, né? Então... Agora, recente o anúncio, acho que foi dessas últimas, não foi? Foi, exatamente. É claro que ela vai querer... e vai também trabalhar a questão da qualificação das pessoas que vão trabalhar nesse resort, porque realmente eles para eles poderem assumir uma administração de um hotel, eles têm uma série de pré-requisitos. E um dos pré-requisitos é justamente a questão do atendimento. E essas grandes empresas, grandes redes, inclusive de outros setores também, não só do setor turístico, quando vai se instalar em um lugar e não tem essa qualidade significativa na mão de obra, ela mesmo faz esse papel, Exatamente. né? Ela dá os seus treinamentos, ela divulga esse curso e tal, e já promete até emprego em falta dos cursos, né? Agora a verdade tem que ser dita, o governador fez um trabalho fora de série, né, realmente na divulgação, a PBTU tem feito, o Daniel tem feito aqui no município, né, então assim, tem vários atores que realmente estão trabalhando duro para que João Pessoa realmente ela esteja nesse patamar. As próprias construtoras, a gente vê que muitas construtoras fizeram esse trabalho também, né, para poder realmente divulgar seus empreendimentos e, consequentemente, divulgando o empreendimento, estar divulgando a cidade, e aí João Pessoa hoje está nesse patamar, né, hoje atualmente eu sou corretor de imóveis João Pessoa e trabalho muito na parte do patrocinado e
posso afirmar que 95% das pessoas que entram em contato comigo são pessoas de todo o Brasil, e as pessoas não falando só em investir, falando em vir para morar em João Pessoa. Então, João Pessoa passou a ser realmente uma cidade desejada, justamente por aquilo que a gente estava falando: qualidade de vida, segurança, enfim, mobilidade, praias limpas, que é algo que a gente realmente tem que ter uma atenção. Semana passada a gente esteve lá no Icon, que é o hotel lá de Neto, da ABC, meu compadre, e a gente estava conversando com uma amiga da minha esposa, de Magna, que é de Goiânia, e ela disse: olha, a gente estava na Praia de Tambaú e tinha fezes. A gente não tomou banho porque realmente tinha fezes. Então isso é algo que a gente não pode deixar isso acontecer. Isso é uma briga que a gente vê pública aí nos últimos anos, dos órgãos municipais e estaduais fazendo a fiscalização, vendo que tem ligações erradas, clandestinas. E parece que quanto mais tem, não resolve, né? Exatamente. Mas aí tem que intensificar, porque aí realmente tem que aplicar multas pesadas para que realmente seja combatido isso, porque não tem como se fazer turismo com fezes dentro do mar. Pegamos aqui um grande restaurante, pegamos já a rede de hotéis aqui que tinha essa ligação clandestina. E é difícil, né? Não é fácil, mas enfim. Mas precisa a população também ajuda também, fiscalizando tudo, mas o poder público ele realmente tem que estar em cima para poder combater isso, para que a gente tenha olha, veja bem, a melhor situação que a gente pode ter é o benchmarking de Recife e Natal. Então a gente já viu o que deu certo e o que deu errado nessas duas cidades, e a gente já está com um mapa ali na mão. Mas para você, qual é o grande diferencial de João Pessoa em relação a essas duas? O grande diferencial mesmo, assim, que o pessoal, não, vou para lá por conta disso. Olha, primeiro, em relação a João Pessoa, para mim são as praias, né? Fazendo comparação de Recife e Natal. Recife, as praias urbanas não são boas. Tem um problema da questão do tubarão, né? Ali em Boa Viagem, tal tudinho. Natal não tem uma costa como a nossa aqui da Paraíba. João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Então, tivemos muitos náufragos, né, por conta justamente dos arrecifes de corais que justamente fica ali na nossa costa, e isso acaba impedindo ondas grandes. Então, a gente tem sempre esse mar calminho. Então, eu já considero isso como um diferencial. Até então, a gente nunca teve problema também de praias urbanas poluídas. Sempre nossas praias foram boas, próprias para banho, né? A questão da receptividade, a questão da calmaria, de uns tempos para cá, já bastante, eu já posso dizer, eu acho que quase 15 anos que a gente vem realmente sendo referência gastronômica, então se come muito bem em João Pessoa, né? Essa orla, pelo fato da gente ter esse gabarito baixinho, chama atenção também, que Recife e Natal não tem isso. O custo de vida também aqui é o interessante. O custo de vida infinitamente mais baixo, a gente não teve essa explosão de turista estrangeiro, porque os turistas que estão querendo vir para cá são turistas nacionais. A gente tem pouca demanda de italiano, de português, enfim, de várias nacionalidades, que foi algo que aconteceu em Natal, né? E atraiu muita prostituição, muita droga, compraram muito, e hoje está uma coisa absurda. Ali em Ponta Negra realmente é uma coisa decadente, né? E aí, enfim, mas eu acho que foi um conjunto de situações. Aí vem as políticas públicas, Luciano fez muita coisa, Luciano Agra, Ricardo também, naquele período. Então, assim, houve várias ações que realmente melhorou, requalificou a calçadinha, a lagoa, enfim, foram várias ações que foram feitas, e João Pessoa hoje praticamente botou o Natal no bolso. Está colhendo os frutos disso. Está colhendo. Tá impressionante. Né? Tá impressionante, é o pessoal, todo mundo falando, né? O povo daqui não vai mais para Natal. Não. É interessante. Não tem mais atrativo. Não. Então, eu acho que, enfim, a gente já conseguiu mapear, né, entender o que é o certo ou o errado, o que foi que deu certo nessas duas cidades. Então, assim, cabe tanto a iniciativa privada como ao poder público realmente ter obviamente, essa interlocução para poder a gente pontuar e não cometer os mesmos erros, para que João Pessoa continue sendo realmente essa cidade extraordinária que é. Bom demais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os negócios imobiliários. Você está querendo dar pausa do café, né? Eu quero saborear aquele Delta Café, que é um café para as pessoas fecharem ótimos negócios. É o Delta Café, café de padrão internacional, café que a gente encontra nas diversas partes do mundo. Delta e NinjaCast, parceria de sucesso.
Vamos provar esse Delta Café delicioso. Escuta João o cheiro Gabriel. aí, pessoal. Escuta o cheiro. Cheirinho maravilhoso. Aí é o cheirinho do Flamengo, que foi eliminado, né? Diga isso. Eita, rapaz. Diga isso. É cheirinho do Flamengo que a gente gosta. Rapaz. É impossível não falar de cheirinho Olha, da derrota do gosta. Flamengo. Ainda bem que só tem um flamenguista aqui. Ainda bem que só tem um flamenguista aqui no estúdio. Não? Ah, não? Não, porque o povo de Cajazeiras é tudo tricolor. Ah, Botafogo. Tem um palmeirense Eu aqui. não vou nem Então, comentar. você é flamenguista, Beto? Não, sou não. Ainda bem. Você tem bom gosto. Só não diga que torce pro esporte. Não, torço não. Tá Torço, pronto. torço pelo 13 de Campina. Aí, Eita, o sim. galo de café. Boa. Um abraço Portanto, pra bolinha. Delta Café você encontra nas diversas partes do mundo e também aqui no Delta Express e também na Livraria do Luiz em 2 endereços, né, João Gabriel? Sim. Mac Shop e Galeria Augusto dos Anjos. Centro da cidade. Delta Café e parceria de sucesso com o Ninja. Vamos agora para mais um Mechan, por favor. Querido Glaubinho, 083 Burger. Pois não, João Calma, Gabriel. querido. É a vontade de tomar, mas não posso pegar não o café, não é? Vontade de tomar. Deixa eu tomar meu Delta, homem. Aqui existe um Você vácuo. tá precisando parar de tomar café. Existe um O que vácuo. eu tô precisando é Existe um vácuo Pra maravilhoso. ver se diminui sua ansiedade. Existe um vácuo maravilhoso. Tá cheio. Só para esse viu. drama todo. Ele viu os 033 Burger e ficou emocionado. Eu, Isso, vamos falar da Agora tá faltando meu 083. caneco. Cadê meu caneco? Ih, rapaz, a casa caiu. Bota, por favor, na caneca aí do Bloco do Ninja. Cadê meu caneco? Tá ali? Pega essa canequinha aí, meu amigo. Não tem uma não. Saboreia aí esse tá, Delta Café. bom, tá bom de verdade. Isso. Vamos falar do 083 Burger, hambúrguer artesanal. Qual é a localização do 083, João Gabriel? Ele fica no melhor bairro de João Pessoa, jaguaribe.com.br. Anota aí, E a gente era cliente, jaguaribe.com.br. e a gente era cliente da 083 antes mesmo de ser nosso anunciante, né? Sim, isso é verdade. Fazemos reuniões de Ninja Cast lá, disse, rapaz, tem uma hamburgueria boa. Quando chegou lá, meu amigo, virou um caso de amor, né? Eu sou cliente. Você já comeram a coxinha de lá? Sensacional. E Sensacional. o bolinho de carne de sol com catupiry e queijo coalho. É muito Não bem tem feito. Eu adoro, muito perfeito. eu adoro. Sou cliente, sou do lado de Jaguaribe, era aqui quando ele era aqui em Manaíra, e voltei para lá de novo para Seu Jaguaribe. E você pode pedir em casa, chega quentinho, perfeito do mesmo jeito. A hamburgueria mais premiada da Paraíba, viu? Premiadíssima. premiada. Ranking, hambúrguer perfeito. É. 10ª melhor do Brasil e a melhor do Norte e Nordeste, não é, João Gabriel? 083 Burger nas principais plataformas digitais. Você entra em contato e faz o seu pedido e chega quentinho em casa, né, João É Gabriel? isso aí, Ninja. Vamos falar agora da Pimenta Nativa Forneria Gourmet, presente para o nosso Também querido... presente? Presente pro nosso Meu Deus do querido céu. Beto Brunet recebe nesse É momento um top. jantar Pizzaria da Pimenta Pimenta Nativa. Cara, Fui lá, comecei com o bacana. Vogran, tá show de bola. Está pronto pra outra. Opa, tá pronto a outra, Vamos nosso pra- querido Vogran? Tá bom. Coisa Tem saúde, boa. Um graças abraço para também nosso querido Luiz Cláudio. O meu- Nesse momento, presente aí pro nosso querido Beto. Tá Brunet. bem, Esse cartão obrigado. postal aqui de João a Pessoa. Deus. Aí não tem como você... Nada é desagradável, nada. Não sei. Conheço, recomendo, Olha aí. vou, sou cliente E agora vai convidar do Ninja Cast. e vou agora Ninja convidar. pagando. Jantar, Ninja Ninja Ele só, Cast. só não O manda Ninja espaço pra Cast. mim. Ele bota- Quem pagou pra tu foi o Palmeiras, rapaz. Se tu fosse lá, Pois é. fosse lá pro aniversário lá, Eu quero ir pagou a você pizza. pagando agora. Não, aí não dá não. A gente come em outro canto pra não dar trabalho. Senão a gente vai todo dia lá. Tá né, vendo, né, irmão? Vogran? Tá vendo aí, né? Pimenta Nativa Forneria Gourmet no Instagram, você faz reservas, conhece todos os detalhes da Pimenta Nativa, a melhor pizzaria. Olha só. Filé, 3 queijos. Pega esse sabor aí, depois me diga. Filé 3 queijos. Filé Pronto, 3 queijos. Então vou nesse então. Prove lá essa maravilha com Filé a Queijo do camarão. reino, gorgonzola. É assim, um negócio... Lá tem uma Eita. entrada, você saboreia a pizza e também uma bebidinha maravilhosa, presente da casa com o Ninja Cash. Vamos para Top. mais um presente, por favor, Glaubinho. Vamos falar agora da Cachaça Serra de Areia, presente para o nosso querido Beto Leno. Não vou deixar João Gabriel não, senão ele vai tomar. Rapaz. Toda vez eu quebrei o script agora. Já levei de alguém aqui, né? Já levou várias vezes. Henrique, Basta se esquecer e levar para vou casa. querer voltar, viu? Ah, aí é Tanto padrão. presente. Aí é o padrão. Primeira vez que João não entregou. Primeira vez que João Gabriel não entregou, eu já entreguei. Ele fica com esse suspense, ó. Ficou triste. Mas a gente pode tomar junto, se É quiser. boa. Gostei. Esse cara é bom, esse cara é Terra de bom. areia, essa é feita com todo Vou deixar aqui carinho, do lado. cuidado, todo Você o amor. bebe sem fazer careta. Essa daí é a cachaça certa. Feita naquele clima de areia. Eu vou tomar hoje à noite com minha patroa. Oh, Olha aí. boa. Olha aí. Presente o empresário Evaldo Vieira. É o clima canoso de areia. Maravilhoso. Areia de bananeiras. Não Tem tem como você ir sucesso pra com lá e São tomar. João, viu? Sim. Vai receber também um presente de Evaldo Vieira, a bananinha. A gente tem que Vamos pegar mandar entregar pra o novo você. sabor. Tem que A trazer pra experimentar. bananinha tá chegando, vamos entregar pra você. Como é que Levar ele a tá bananinha. vendendo e não trouxe pra gente experimentar? Não, meu amigo, ali foi só degustação. Tá errado isso aí. Tá vendendo nada Tá não. errado, Evaldo. Ei,
Calma. Ele deu de presente lá pro prefeito Neto. E pro lá cara de que não Alagoas. recebeu também. Ali foi a degustação. Não, até Ainda vai começar a equipe de vendas. Essa bananinha é um perigo. Que é É. boa demais, você vai tomando. Quando Tá. vê, perdeu o Essa controle. que é Atendeu boa. o pedido do público. Essa que é ele boa. já era sucesso a maior limão. E agora, bananinha? Agora é pra arrebentar. Se tem até Serra- o gosto aqui Não fale não. do arrumadinho. Eu também. Terra de Areia Off no Instagram, você faz pedidos e também obter maiores informações. Um abraço para todos da Serra de Areia. Vamos para mais um mexão, por favor, Cláudio. Vamos falar agora da Rara Coxinha. Essa é muito melhor. Aqui é uma Só não explosão bota de o sabor. vídeo, Gabriel. Solta o vídeo, por Não, favor. não, bota não, Solta. bota não. Solta. Pede pra colocar, pede pra não botar. Não, É, não bota, olha, as pessoas se sentam lá e dizem é muito melhor. bota não. É a melhor coxinha da Bruno não Paraíba. jantou não, pô. Em Faça- formato de coração. Olha aqui, o amor de coxinha, olha só. Olha isso, meu Deus do céu. Tudo de bom e do melhor. Os melhores produtos de qualidade. Catupiry original. Onde é que fica? Eu não conheço não. BR-101 Sul, você vai para Recife, lado direito, entrada de Alhandra, você vê a maravilhosa Rara Coxinha. Ah, já vi, já. Aqui é uma... Então, que é parada obrigatória. De 6 até as 10 da noite, você aprecia a melhor O coxinha. Ninja Fica aberto até que horas? Até 10 da noite. O Ninja A passa gente pra lá, acaba de Bruno. que horas hoje? Ah, a gente acaba daqui a pouquinho e vai para lá. Então vamos. Rara Coxinha. Ó, Puxar pra lá. o Ninja frango vai pra lá, da- só sai com uma sacola pra casa. Eu Não sei o levo. que é aquele lá naquela sacola. Lá, não tem aquela... Traga a vasilha, eu já chego com a vasilha, já levo para lá. E a Rara Coxinha tem também de cupim, também tem de Cupim defumado com catupiry. frango com queijo do rei. Frango com queijo do rei. Eita, que sabor maravilhoso. E de camarão. Tem Que tudo delícia. do bom e do melhor. Essa Rara Coxinha é diferente. E dá pra ver que é bem crocante. Ela, Sim, né? muito. E É você muito. que tem um carro elétrico, você pode abastecer lá também. Você 0,800. vai lá, parou lá, na tranquilidade, saboreia seu café, recarrega o carro elétrico e continua a viagem maravilhosa para Goiânia, Recife e Litoral Sul. Um abraço a todos da Rara Coxinha. Vamos para mais uma. Chega, Galminho. Arrocha o nó. Traga A a roça. vasilha. Solta aí o El Compadre Mexicano. Não, Aqui mas tem que ter dá maravilha musiquinha. aqui no Tem que ter Festa. musiquinha. Solta aí essa música mexicana que você tem. O coração do México aqui em João Pessoa, que é um cartão postal também, viu? Os turistas também, o povo de João Pessoa adora o El Compadre Mexicano. E a gente Lá- tem que atualizar esse vídeo aí. Lá, Olha. lá deu uma mudada já. Agora que tá bom. Solta! Aí. Pedir ao Wendel. Mandar uma E mensagem a- pra ele agora mesmo. O El Compadre Taco, ó. taco, nachos. Também lá também tem toda uma cerveja também gostosa, aquela bebida gostosa. E a musiquinha? Escuta a musiquinha aí. Solta a musiquinha. Olha que maravilha. Sempre com a família. Tem lá rodízio, viu? R$79,90. É isso, né, João Gabriel? É, sim. Você tá... R$ 7,990 o rodízio com todas as opções de comida mexicana. É o Compadre Mexicano, de domingo a domingo, sucesso de público. E a gente recomenda para você ir lá Bacana. com a sua família. É o Compadre Mexicano. Solta aí, por Bacana, favor. bacana. Eu ouvi mais um mexão. GovMind Projetos e Soluções de Gestões Públicas. Você, amigo que está acompanhando o NinjaCast, está precisando. Você é gestor público, você é secretário municipal, vereador, você trabalha com a parte pública, você precisa de uma equipe especializada para quê? Para cuidar das suas contas. A empresa que vai tratar o quê? Tomada de preço, você que quer preparar uma folha de pessoal, você que também quer trabalhar com a parte de licitação, você tem que ter uma equipe jurídica apropriada para cuidar. A GovMind está aí para E resolver. como é que faz quem quer fazer? É só entrar em contato com a GovMind. Por quê? Qual o número? Eu vou dizer agora. Calma, para que suspense? Quer que eu termine mexendo? Calma, meu amigo. Porque se diga o número. Calma, meu amigo. Tá. E a GovMind tem um outro detalhe. Você vai para Brasília, quer preparar um projeto. Você sabe que a Acaba GovMind de mão vazia, né? tem que ir com um projeto prontinho. A GovMind vai lá. Senão não traz já nada. tá certinho. 982124000. Rapaz. GovMind, você entra em contato e já sabe que a Você certeza tem um mind, viu? Que eu vou dizer pra você. é a GovMind. Rapaz, que GovMind. mind, viu? Portanto, GovMind, projetos e soluções de gestões públicas. E a gente vai trazer um Como é o episódio só 982124000. E Meu você Deus vai do lá céu. na GovMind, sabe, vai acompanhar você em Brasília, trabalhar com você e não ter dor de cabeça no Isso é futuro bom. com o Tribunal de Contas. GovMind é a solução certinha para você que está nos acompanhando. É isso aí, né, Galvinho? Mas eu tô Vamos falar impressionado. agora, querido Tô impressionado. Beto Brunet, sobre... 9h40 o cara tá com a memória dessa. Vamos... Você é Campina Grande, amigo. Tá vendo? Meu Muito Deus tempo. do céu, você tá muito bem, né? Você tá voando, meu amigo. É, tá melhorando. Você tá voando. Você já E tá- deitando no Ainda inglês. tomando monjaro. E deitando no Ainda qual o nome tomando da empresa? monjaro. Tomando É? jaro? Tomando monjaro, não é E tá bom? desse jeito aí, em pé, Lógico, né? melhorando a cada dia. E ele tá O funcionando. pessoal dizia que a minha energia não ia funcionar, aí que E o funciona. desempenho tá... Oxe, meu amigo, eu tô fazendo menino. O negócio tá bom. Não, tô falando disso não, pô. O É, tá desempenho funcionando. do dia a Tá aí dia, que eu pô. tô funcionando. Todo dia já pensa- Monjaro levanta tudo, meu amigo. Monjaro é bom todo. Bom é isso, monjaro anima. O pessoal Eu diz que... também, Henrique. Tu Perdi vou- 11 quilos. Maravilha, eu já perdi 6. Foi?
E Eu acho que eu satisfeito encontrei com- os quilos de vocês por aí, viu? Mas, vale- Acho que eu encontrei. Os quilos que eles perderam aí. mas eu recomendo, viu? Uma experiência válida. Não? Procurar uma. É válido, mas eu parei. Mas pode voltar a qualquer momento e você sabe o caminho. Sei. O órgão já está adaptado. Eu dou o maior valor. Beto Brunet, vamos falar sobre outra coisa boa? Bora. Sobre o seu ramo imobiliário. Como é que você está vendo o mercado imobiliário de João Pessoa? E qual a importância de se ter um consultor imobiliário especializado, que conhece o mercado para atender a população? Bom, eu estou vendo uma explosão do mercado imobiliário, embora tudo tenha um ciclo, né? E também tenho observado que o mercado, né, como já vai se passando a temporada, ele já está um pouquinho mais morno, já não está tão quente como foi agora janeiro e fevereiro. Ele deu um pouco de uma esfriada, que é normal, né? Todo negócio tem seu ciclo. João Pessoa teve uma explosão de corretores de imóvel, né? Então, acho que hoje deve estar beirando aí perto de uns 20 mil, né? Então, meu número é 7 mil. Eu teria meu Cresce 2017, então a gente está já com um número bastante alto. Então, é importante, né, você ter ali um corretor, porque o corretor, ele é um consultor imobiliário, ele vai lhe orientar, né, entender qual é o seu objetivo, se é moradia, se é investimento, se é aluguel, qual é a sua pretensão, se é flat, se quer em construção, qual é o bairro, qual é o valor do metro quadrado, enfim, e procurar realmente pessoas que você tenha confiança, né, para poder você aportar o seu dinheiro, né? A gente está falando ali de um sonho, né, que é a casa própria, ou então uma segunda casa, ou então um investimento para poder rentabilizar, complementar a sua renda familiar. Então, é o que é muito importante, né? Você realmente tem que ter essa confiança. Então, enfim, é procurar realmente uma pessoa que você tenha confiança, uma pessoa que esteja com crescimento ativo, né? E que tenha, obviamente, um estoque para poder lhe oferecer de imóvel que você vai ali poder atender a necessidade daquela pessoa. Quando uma pessoa procura você, você procura fazer logo um raio-x, um diagnóstico em relação do que a pessoa precisa? A gente analisa o perfil, né? Qual é o tipo, realmente, qual é a pretensão que essa pessoa tem, né? Se realmente é compra para moradia, se é segunda casa, se é investimento, qual é o valor que ela tem de investimento. Enfim, a gente procura dar um diagnóstico da cidade, fala sobre todos os bairros, fala do valor da valorização, do valor do metro quadrado, né? Como é que está a questão turística também. Por quê? Porque esses investimentos é justamente para poder dar suporte ao turismo. Então, o turismo está completamente ligado, inclusive está um dos segmentos da cadeia produtiva do turismo e da construção civil, os dois estão ligados. Então, é importante também, né, dar essa orientação de como é que está se comportando o turismo, que, para mim, vai ser o segundo boom de João Pessoa. O primeiro boom está sendo esse agora imobiliário, e o segundo boom vai ser justamente quando esses hotéis forem entregues, né? Então, agora no dia 5 de agosto, a gente vai ter a entrega do Boulevard, que é ali no Centro de Convenções. Que é uma rua que o governo está querendo entregar, acho que agora é de 5 de agosto, se não me engano, né? 5 de A agosto. meta é 5 de agosto. É porque 5 de agosto é aniversário de João Pessoa. aniversário de João Pessoa. E eu vi o Então, projeto, pelo menos 3D, é um espetáculo aquela rua. Espetáculo. E do lado, vai ser entregue em dezembro o Parque Aquaí, né? Que é um parque aquático. É o Parque Aquático. Já vai ser entregue agora em dezembro. Então, enfim, o grupo é um grupo de bastante experiência e vai ficar maior do que o Beach Park lá de O detalhe é que Fortaleza. dezembro, aqui turisticamente falando, é alta estação, né? Então, estão justamente entregando no período certo, né? Para poder rentabilizar. Eu até estava conversando até comprei o título essa semana, sabe? Foi. Coisa boa. Foi. E tem um negócio, você ganha, compra agora e tem uma vantagem, né? Você compra antes, né? Eu comprei o título 10 anos. 10 anos. Para mim, para minha esposa e para meus 2 filhos. E porque o ingresso eles falaram que vai ser R$299, né? Então, assim, um ticket médio alto, né? Mas, assim, uma infraestrutura super bacana. Então, eu acho que isso, inclusive naquela região, acaba também potencializando justamente infraestrutura e novos investimentos na parte da região sul, né? Então, a gente vê um potencial muito grande ali no setor imobiliário. Andando um pouquinho mais para frente ali, antes daquela Manzoá, em Monsenhor Magno. Monsenhor Magno eu gostei. A pessoa chama Monsenhor Magno, né? Mas Monsenhor Magno, gostei. Pois é, aí foi feito já o Sanville, né, que é um empreendimento da construtora Aliança. Sim. Agora foi feito mais um
condomínio fechado da Neo ABC e tem um outro agora da Realiza, que também, então aquela região ali está se consolidando também, com ticket médio um pouquinho mais baixo, né, porque o terreno está custando 300 mil, né, já que os condomínios, hoje eu fui naquele vizinho da Caixa Econômica Federal, da Cefet, e o terreno lá está 1.600.000. Aqui das Américas? Não, das Américas nessa faixa, 1.800.000, sabe? É o mais caro, né? É o mais caro. É o mais caro. É esse da Caixa Econômica é qual? Esse daí. É da Boate da Caixa ali, né? Ah, É esse daí. Né? Entendi. Sei onde é. Ali no alto. E lá estava 1.600.000. Então, assim, a gente tem um ticket médio um pouquinho mais baixo lá no Litoral Sul, mas o nível construtivo também está muito bom e a tendência é cada vez ir crescendo mais tanto no Litoral Sul como também aqui no Litoral Norte, né? Cabe dele também. E Capanóis é a única região de João Pessoa que tem para crescer aquela mesmo, né? Não tem mais para onde crescer. Não tem mais para onde crescer. E a diferença de preço ainda é absurdo. Para um terreno, para uma casa, né? Então você ainda tem um ticket médio muito baixo para você poder ter uma casa boa, quem né? compra lá tem uma vantagem, fica vizinho ao Ninja. Isso é uma onda Vizinho ao Castelo do Ninja, uma atração turística de Jacumã. Rapaz. Aquele castelo é dele? É dele. O Castelo lá da Castelo lá da humilde Vila Jacumã casa. é dele. É lá na minha humilde residência. Tem aquela música. Tem 6 andares para cima Quem e me 3 para baixo. dera, seria um sonho. Tem 3 Fala da Boca do Anjo, tem um cinema e tem um boato. Ô, bicho ambicioso. É uma meu Deus do céu. pousada, É uma pousada. Quem me dera. Leão, né? Bom, Beto, hoje, se a pessoa quisesse fazer um investimento, o flat é a melhor solução ou vale a pena comprar? Tá para você, hein, amigo? Não Você tá querendo fazer investimento? Não. Tô querendo Se o Ninja quisesse investir hoje, Não, ele tem 100 mil reais quem me dera. para investir agora. Qual a melhor opção? Para investimento. Para investimento em Pra flat, investimento. para rentabilizar. Flat é uma solução para rentabilizar Ou tem outra ou coisa? também tem algum outro tipo de Terreno, de investimento? repente. Eu investiria, se você fosse dar uma entrada, eu iria recomendar você investir num apartamento de 2 quartos. Porque os apartamentos de 17 a 25 metros, a gente já está com bastante demanda. E às vezes as famílias elas têm 2 filhos e tudo, e um apartamento de 2 quartos acaba que acomoda melhor e você consegue ter as duas opções. Ou você fazer locação por temporada, usando essas plataformas, essas OTAs, que aluga por diária, ou então você fazer uma locação mensal. Porque mensal, se você desistir de locar, porque é complexo locação. É por isso que tem várias administradoras, não é fácil você sozinho fazer essa gestão. Entendeu? E aí pode chegar num determinado momento que você esteja com o seu patrimônio e você canse de estar ali, né? Porque existe uma depreciação, tudo, e você queira locar anual. Um flat você vai ter mais dificuldade do que um apartamento de 2 quartos que você pode locar para uma família. Boa. Nunca tinha ouvido falar isso. Muito boa essa É interessante essa análise. Muito boa. Então, eu recomendaria você comprar um apartamento que fosse 2 quartos e que tivesse dentro da convenção do condomínio autorizado a fazer Airbnb. É outra coisa que tem que prestar atenção também, né? Você não pode comprar sem saber se o condomínio realmente está autorizado lá para você fazer Airbnb, porque senão você fica vetado poder locar por diária. Porque o volume é muito grande, né? E aí você... Eu não sabia não. Tem lugar que é proibido fazer isso. Proibido. Isso é o quê? No regimento? No regimento interno. Do condomínio. Exatamente. Eles fazem a reunião e os condôminos decidem se vão abrir para fazer Airbnb ou não. Então, se eu comprei na planta, não tem essa garantia. Não tem essa garantia. Embora a maioria dessas construtoras elas já estão em contrato, já colocando já que vai ser feito já para... Já dá essa garantia contratual. Já dá já contratual, desde o momento já de compra já. Você está, com o seu ramo de negócio, você está sempre à disposição de todo o público, pessoas de fora, pessoal daqui. Como é que tem sido a procura pelo teu trabalho? Só para acrescentar, essa procura que você disse que até recebeu muita gente de fora aí, ele é mais para investimento ou é para moradia? Moradia, João. Moradia. É o que eu estou lhe dizendo. 95% das pessoas são prefixos de fora e nenhum fala em investir. É impressionante. Como se a pessoa estivesse investindo na vida dela, né? Assim, investindo na vida dela. É muita gente que eu vejo também
pessoas aposentadas, pessoas de idade, né, que vieram para cá Se apaixonaram. e se apaixonaram pela cidade e querem vir para cá para passar o resto dos seus dias, com tranquilidade, caminhando na praia, tendo isso que a gente tem na beira-mar de ser fechada a orla, né, de 5 até as 8 da manhã, que a gente não vê isso em quase canto nenhum, né? Então, assim, mas são pessoas que realmente estão querendo vir para cá para investir. Sobre essa questão da minha disponibilidade, Henrique, foi uma coisa que eu aprendi, sobretudo, trabalhando com turismo e nos Estados Unidos, eu não tenho dia nem tenho hora. Então, eu trabalho de manhã, tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, enfim, eu sempre me disponibilizo, faço questão de realmente dar um apanhado geral para poder explicar como é que está a cidade economicamente, pergunto se a pessoa é aposentada, se está pretendendo vir para abrir um negócio, vai investir, enfim, a gente conversa sobre tudo, só fala sobre a economia, da questão social da cidade, o desenvolvimento, como é que anda, a parte turística, enfim, a Potencial política dos também, bairros também, né? potencial dos Não é só bairros, obrigatória a potencial de orla, né? Também tem crescimento, outros bairros bons também. exatamente. Então, Essas pessoas que você também vê, as procuras, elas já conhecem João Pessoa? já conheço. Eu acho que o maior multiplicador... Ano passado eu passei em Santa Catarina. E uma coisa que me chamou muita atenção é que toda vez que eu abri o Instagram, tinha alguma notícia de João Pessoa. Eu cheguei até a pensar, eu digo, será que ela tá vendo o algoritmo? Porque eu, assim, sou de João Pessoa, minha relação com a cidade, mas não era não. Era uma coisa, assim, impressionante. Inclusive, eu passei um período, eu transferi o meu Cresce para Santa Catarina, e aí, em dezembro agora, que passou, eu fiz um roadshow internacional em Orlando. Fizemos 2 noites na cidade de Orlando, no restaurante Camilas, que é até de Alex, não sei se vocês conhecem. É de João Pessoa, o pessoal diz, né? Alex é daqui, muito amigo meu. E, inclusive, aproveitar para mandar um abraço para nosso amigo Luiz, meu amigo e irmão. Nosso amigo e irmão também. Foi secretário aqui de esporte, foi da TV Cidade, estava morando em Dallas, agora está morando em Fort Myers, está fazendo investimentos por lá, graças a Deus está muito bem sucedido, um amigo e irmão, e quero deixar aqui o meu abraço para ele. E aí, só retomando, fugiu o raciocínio. Não, você falou sobre a situação de Santa Catarina. Depois você tinha um Cresce lá, tal, aí eu fui, roadshow. fiz o roadshow. E aí, quando chegou lá no roadshow, que eu fui apresentar esse empreendimento de uma construtora chamada PH, que era o Dubai Mall, 270 lojas de um shopping e 6 torres em cima. Isso era lá em Orlando. Fizemos lá esse jantar. E aí eu comentei que estava morando em Santa Catarina, mas que estava voltando em janeiro para João Pessoa. Quando eu falei isso, eu fiquei impressionado. Não, Beto, se eu soubesse, não, vamos suspender um pouquinho. Deixa você chegar em João Pessoa para você mandar material também dos imóveis que estão sendo... Caramba, eu fiquei impressionado. Todo mundo sabendo de João Pessoa, falando informação, falando de restaurante, falando de bairro, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Inclusive lá em Santa Catarina. Você acha que isso é por causa de quê? Qual a motivação disso ter se disparado? Você acha que isso é orgânico, isso foi estimulado, patrocinado? Como é que... Eu acho que foi orgânico, eu acho que foi uma descoberta. A gente, há muitos anos, a gente falava que João Pessoa estava engatilhando, que era a bola da vez, que ia ser no próximo ano, que ia acontecer. Tem gente que atribui a Juliette isso. Eu acho que Juliette teve um grande fator, até mesmo porque aquele período de Covid, as pessoas foram forçadas a ficar em casa e passaram a conhecer ela. E ela representou muito bem o Nordeste e, sobretudo, a Paraíba. Né? Realmente ela teve, eu acho que foi uma sequência, foi ela, foi as construtoras, foi o governo do estado, foi o município, foi uma casando para isso, né? Tudo deu certo. Agora, assim, é algo que a gente entende que, por exemplo, eu acredito que o próximo estado, a próxima cidade que também vai ter esse mesmo boom vai ser Aracaju. Sério? Sério. Por quê? Porque Aracaju é extraordinário também. Aracaju é uma cidade linda. Eu estive agora em Aracaju agora em dezembro e eu fiquei encantado com Aracaju e pouco se fala em Aracaju. Agora não tem tanto atrativo. Eu fui com a minha mãe lá, fiquei meio... Só tem aquele Parque Tamar, tal, assim, a orla em Atalaia não tem... Assim, eu estou comentando, tem uma feirinha de artesanato, é um pouco como João Pessoa há 20 anos atrás. Exatamente. Não é isso? É exatamente por isso. Isso. Esse é o seu raciocínio? É esse meu raciocínio. Porque tem que haver, Henrique, tem que haver novas opções. Né? A pessoa não vai a vida inteira para João Pessoa passear. Tem que ter outras opções. E foi o que aconteceu em Recife, foi o que aconteceu em Natal. Eu me lembro, a minha empresa era de receptivo. E aí o pessoal vinha de Natal, tinha uma excursão que o pessoal vinha passar só um dia aqui em João Pessoa. E aí o pessoal normalmente dizia, meu Deus do céu, se eu soubesse que João Pessoa era tão bonito, eu não tinha ficado em Natal. Eu tinha ficado em João Pessoa e só um dia em Natal eu tinha voltado para João Pessoa.
Entendeu? Então, é a mesma coisa, né? Tem que ter. Então, destinos ficam saturados também. Tá entendendo? A pessoa não vai todos os anos. Então, é algo que, por exemplo, Aracaju não se fala em Aracaju, tanto com turismo. Então, o João Pessoa está no momento, eu acho que ainda vai demorar pelo menos aí uns 5 anos essa demanda imobiliária, e depois vai vir essa questão dessa demanda turística também. Então, eu acho que a gente tem que realmente se preparar, porque vai vir muita demanda, muito turista para João Pessoa, e João Pessoa vai crescer muito. Mas se não tiver ordenamento, organização, planejamento, gestão pública tem que planejar a cidade para os próximos anos. O Estado também, porque senão a gente não vai, a gente realmente vai ficar estagnado e vai se queimar. Porque o tiro é um só. É verdade. Rapaz, você representou muito tempo. Muito tempo o trade turístico, né? Como é que é a relação do trade turístico com o setor público? Quais são as principais demandas hoje, na perspectiva de crescimento, de preocupação com o futuro? Como é que está isso hoje? Bom, eu estava falando com você, assim, a minha experiência como gestor público foi o seguinte, eu vi que não é prioridade do turismo, né? O primeiro ponto é esse. Então, assim, os gestores, e aí eu falo especificamente o chefe do executivo estadual e municipal, se eles não entenderem que pelo apelo turístico que nós temos aqui nesse estado, e aí eu não falo só turismo, sol e mar, a gente tem um Brejo, a gente tem um Cariri, a gente tem um Sertão, tá entendendo? A gente tem muita coisa bonita na Paraíba, tá entendendo? Para poder ser visto e ser visitado. Então, se não houver realmente políticas públicas, se não houver entendimento, porque também não adianta só haver um orçamento da secretaria, mas que quando chegue lá para dar a ordem de pagamento, licitar alguma coisa, fique barrado por conta de um prefeito, por conta do governador. Eles têm que entender que isso não é um investimento. Né? O turismo, ele realmente impulsiona economicamente muitos países, como Paris, como Estados Unidos, entendeu? Portugal, do modo geral, entendeu? Então, assim, são países que dependem dessa cadeia produtiva, dessa indústria do turismo. Então, o Brasil, ele tem que entender, né? E o chefe do executivo ali, que realmente entender e abraçar essa causa, essa ideia, né, de desenvolver turisticamente, a gente vai ter ali, porque, olha, veja bem, a Paraíba, o que é que a gente tem na Paraíba? A gente não tem pecuária, a gente não tem agricultura, a gente não tem indústria, a gente não tem serviço, né? Então, é uma cidade que basicamente a gente depende do poder público economicamente. Então, uma das válvulas de escape realmente, de fato, é o turismo. Para vender de fora. Né? E você colocou muito bem, Henrique, porque você vê essas praias que nós temos aqui pertinho, em Cabedelo, a gente tem Ilha da Areia Vermelha, Porto Sol na Praia de Jacaré, o Caribeça, um parque náutico ali para andar de barco, jet ski. Bolero de Ravel. Maravilhoso. Bolero de Ravel. Aí temos a Piscina dos Seixas, Picãozinho, Litoral Sul, todas as praias são bonitas. Barra de Gramame, Praia do Amor, Jacumã, Carapibu, Itabatinga, Coquinho, Tambaba. Infelizmente a gente perdeu no passar do tempo, que é o turismo histórico. A gente tem um centro histórico que deveria ser belíssimo, uma das cidades mais antigas do país, né? João Pessoa é uma das capitais mais antigas do país. A gente tem em Sousa ali aquela questão dos dinossauros. A gente tem as pinturas rupestres ali, né? Tem Cabaceiras, a Hollywood nordestina, né? As Itacoatiaras lá, o Lajeado Pai Mateus, que é também fora de série. Sim, a maravilhosa Pedra da Boca, fiquei impressionado. Pedra da Boca. A gente, São João agora. No Brejo, a gente tem o Circuito dos Engenhos, que nossa cachaça é referência mundial. Né? Então, veja bem. O potencial que a gente tem. O potencial que a gente tem. Então, isso aí tem que haver essa sensibilidade, porque o empresário faz sua parte, mas realmente o poder público é quem tem realmente a força ali para poder estar à frente e conduzindo todas essas políticas para que a gente consiga desenvolver e realmente João Pessoa esteja aí ranqueado como um dos melhores destinos do Brasil e do mundo para poder ser visitado. Beto Brunet, obrigado pela participação, pela aula de turismo, né? De bom demais, negócio imobiliário que nós tivemos hoje. Saber aqui. que a gente está bem é bom, né? Assim, são ajustes que precisamos ter, mas a cidade realmente está... Ficamos felizes. Foi muito bom, a conversa muito boa, o papo muito bom. Acho que primeiro de vários. Você já vai comprar um tô achando um apartamento de 2 quartos. Quem me dera... Um apartamento de 2 quartos acho que vai sair. Bom, eu tô pagando por sorte, o maior sofrimento ainda. Para tentar daqui a 8 anos ver se eu sou sorteado. Olha, eu acho que essa voz de vocês é muito importante. Vocês têm que realmente sempre puxarem temas como esse, porque, enfim, a gente tem que multiplicar as informações, as ideias, para que, né, a gente seja um smart city, né?
e realmente consiga realmente ranquear aí no Nordeste tudo, e, enfim, e eu desejo sempre sucesso. Eu acho que vocês cada vez têm crescido mais e eu sou entusiasta e vou estar sempre aí com vocês, né, para poder estar sempre também impulsionando o NinjaCast. Obrigado. Manda um abraço para o seu Agradecemos demais. social media aqui também, né? Marcando presença. Queria agradecer, né, deixar aqui um abraço especial para João, que realmente tem feito um trabalho assim extraordinário junto comigo, profissional de excelência aqui em João Pessoa, e que eu só não vou dar o telefone dele porque eu não quero dividir com ninguém. É o passe. É. Tem que... Obrigado, meu irmão, pela Obrigado, presença. João, obrigado. Joãozinho, valeu, né, meu irmão? Tamo junto. Mais um pra conta, né? Bora. Grande Matheus, obrigado, 209 querido. hoje, Ninja. Glaubinho, obrigado. Deus 208, abençoe na a verdade. todos. 208. Um forte abraço. Trabalhamos em nome da 083 Burg, do Delta Café, da Pimenta Nativa, Cachaça você Serra de aparece, Areia. Diga Também aí. trabalhamos Vá, diga aí. é o Culpado Bescano, Vai. Rala Coxinha e também da Golf Mind. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. E a gente se encontra no episódio 209. 9. Valeu, galera. Um abração. Fiquem com Deus.